Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje trago a resolução de uma prova da banca Nosso Rumo. Ela é de nível superior aplicada neste ano. Inscreva-se agora neste canal, ative o sininho para receber nossas inúmeras aulas gratuitas. Acesse também o site cienciaexata.com, conheça os nossos cursos e venha fazer parte da turma CIEX. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que Banca Nosso Rumo, textos geralmente são maiores. Você já identifica aqui o texto, lembrando que no nosso curso tem a prova toda em PDF com gabarito também. O título dele é Sozinhos, vem falando de um casal de velhos, de idosos. Não vamos fazer a leitura dele agora, porque vamos otimizar nosso tempo. Correto afirmar que o autor se inspirou em Shakespeare para compor a crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Até cita Shakespeare, como você pode ver aqui. Não que eu queira me comparar a Shakespeare, ele era bem mais magro, tenho que exercer este ofício, esta danação. Então aqui você observa que ele não quer se comparar a Shakespeare. Já nas alternativas fala que ele se inspirou? Não. O idoso não acreditava que roncava, por isso sua esposa decidiu gravar o áudio após ele adormecer, não é isso? O casal de velhos mora sozinho numa casa, já criaram os filhos, os netos já estão grandes, só lhes resta implicar um com o outro. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira. Ronca, não ronco. Ele diz que não ronca, comenta ela impaciente. Mas não existe outra pessoa na casa, os filhos raramente visitavam. Os netos, nunca a empregada vem de manhã, faz o almoço e sai cedo. Ficam os dois sozinhos. Eu devia gravar os seus roncos para você se convencer. E em seguida tem a ideia infeliz. É o que eu vou fazer. Esta noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar os seus roncos. Aí o velho diz, ele só murmurou, não é isso? Então vamos verificar aqui, o idoso não acredita que roncava, está certinha esta passagem, por isso ela decidiu gravar o áudio após ele adormecer. Foi o que eu acabei de ler. A idosa queria constatar que ambos roncavam? Não, ela queria constatar que somente ele roncava. Decidiu gravar os roncos do marido para que ele procurasse um tratamento? Não, foi simplesmente uma questão de provar para ele que ele roncava, porque ele falou não ronco e ela sabia que sim. Os idosos eram sonâmbulos e ambos falavam enquanto dormiam? Nada disso. Tem uma passagem aqui no final, você que fez essa prova de repente pensou nisso, né? E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro, uma voz sussurrando o leitor, uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança. A princípio, por causa dos roncos, não se distingue o que ela diz, mas aos poucos as palavras vão ficando claras. São duas vozes, é um diálogo sussurrado. Estão prontos? Não, acho que ainda não. Então vamos voltar amanhã. Outras pessoas que lá estavam para gravar. Nada de sonâmbulos, não fala disso no texto. Então, concursando, lá no nosso site cienciaexata.com temos um curso de português, temos de matemática também da banca Nosso Rumo. Acesse, venha conhecer o nosso curso, composto de aula teórica, resolução de questões por assunto e correção das últimas provas aplicadas pela Nosso Rumo. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra malsã em destaque no texto. E agora, temos de ler pelo menos o parágrafo. Você, no entanto, não é obrigado a me acompanhar, leitor. Vá passear, vá tomar um sol. Uma das maneiras de controlar a demência solta no mundo e deixar os escritores falando sozinhos, exercendo sozinhos a sua profissão malsã. Observe aqui, controlar a demência, então está falando da doença, não é isso? Exercendo sozinhos a sua profissão malsã, o seu vício solitário. Você ainda está lendo. Então, o que quer dizer malsã? Sinônimo, palavra que possui significado semelhante. Insatisfeito? Salutar é algo que faz bem à saúde. Tem até um plano da Unimed mesmo, que é alguma coisa, uma linha dele que é a salutar. Insalubre é aquilo que faz mal
à saúde, não é isso? Então aqui, malsã é algo que também faz mal à saúde, correto? Então aqui sinônimos são insalubre e malsã. Injustiçado, que não tem justiça, e triste também não. Questão que exige um pouco mais, que mesmo você lendo aqui por perto, aqui seria interessante controlar a demência e quando você lê todo o texto, fala um pouquinho também daquilo que faz mal à saúde. Se você já não sabia o significado da palavra, volte e leia pelo contexto, vai ajudar também. Leia o trecho a seguir retirado do texto. Talvez posta no papel, a ideia perca um pouco de seu poder de susto. Mas não posso garantir nada. É correto afirmar que o verbo está conjugado em qual tempo. Então, que eu perca, é interessante você observar também. Muita gente fala, isso vai gerar uma enorme perca. Não. Sempre que for substantivo, a perda, aí é perda. Perca aqui é do verbo. Talvez indica uma ideia de hipótese. Mas qual é o modo verbal que indica uma hipótese? Uma incerteza? Trouxe aqui. É o modo subjuntivo, ele vai indicar uma incerteza, uma possibilidade, não é isso? E quando aparece aqui, talvez posta no papel, a ideia perca um pouco de seu poder de susto. Indica uma possibilidade. Aí eu trouxe aqui o modo subjuntivo. Aí você vai se lembrar que aparece o quê? Que eu perca, que tu percas, que ele perca. Caro concursando, modo subjuntivo, retire um tempo aí e observe os verbos ver e vir no modo subjuntivo. As bancas cobram muito. Então aqui no presente do subjuntivo nós temos lá que eu perca, que tu percas, que ele perca, não é isso? Você observa que aqui é uma flexão irregular. No pretérito imperfeito são os dois S, se eu perdesse, se tu perdesses e por aí vai. Futuro do subjuntivo, quando eu perder, tu perderes, ele perder, perdermos, perderdes e perderem. Então eu já vi aqui que o perca está no presente do subjuntivo. Então vamos já ver qual é a alternativa presente do subjuntivo. Imperativo afirmativo, nada. Então, presente do indicativo, eu perco, tu perdes, ele perde, não é isso? Futuro do subjuntivo, vimos lá também, quando eu perder, pretérito perfeito do indicativo, eu perdi. Então, aqui eu já vi que está no presente do subjuntivo, como está aqui, presente do modo subjuntivo. Na frase, no curso de cinema, tivemos que assistir muito Steven Spielberg. Ocorre a seguinte figura de linguagem, caro concursando. Eu assisti Steven Spielberg, o Parque dos Dinossauros? Nada disso. Aqui está trocando o quê? O autor pela obra, a obra pelo autor, o autor pela obra. Isso é o quê? A metonímia, quando você troca o efeito pela causa, o autor pela obra, o produto pela marca. Tomei, se eu falar, por exemplo, tomei Coca-Cola, eu tomei Coca-Cola, eu estou trocando o produto pela marca, eu tomei refrigerante. Então, eu assisti aos filmes de Steven Spielberg. Metonímia é isso, quando você troca o autor pela obra. Li Guimarães Rosa, nada disso. Li Grandes Sertões Veredas. Hipérbole é um exagero. Estou morto de fome. Isso sim é hipérbole. Sinestesia está relacionada às sensações, certo? Quando fala lá de tato, olfato. Então isso daqui é a sinestesia. Pleonasmo é a repetição. E analogia, eles estão fazendo analogia do chat GPT com outra coisa. Então, aqui está relacionado às comparações. Então, aqui é uma comparação explícita. Então, aqui bem interessante. Metonímia, lembre-se disso. Não apareceu aqui metáfora. Metáfora é quando você vai fazer uma comparação, não vai aparecer o elemento, a conjunção nessa comparação. E na metáfora, muito utilizada a linguagem figurada. Lembre-se disso.
São características do texto injuntivo, tipologia textual. Será que é um texto narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo? Qual aqui que não é característica do texto injuntivo? Qual que é o objetivo do texto injuntivo? Instruir ou orientar. Compre batom pode também ser utilizado para convencer alguém a fazer alguma coisa. Quebre os ovos, misture, bata, leve ao forno. Isso daqui eu estou dando algumas orientações. Nos textos injuntivos é muito comum a presença dos verbos no imperativo. Vai indicar uma ordem, uma dica ou uma sugestão. Bula de remédio, manuais, receitas. Embusteiro, saia. Já não suporto sua presença. Eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. Saia. Não quero mais vê-lo. Está dando ordem aqui também. Então, texto injuntivo, qual das características não pertence a ele? Instruir ou educar o leitor, sim. Incentivar ou induzir o leitor a agir de maneira recomendada. Misture, quebre, leve ao forno. Uso de linguagem culta e técnica. Estrutura geralmente feita em tópicos, sim. Olha os tópicos da receita de bolo, da bula de remédio. Presença de verbos no imperativo também. Então, aqui, a única que não é a alternativa C. Linguagem culta e técnica. Linguagem técnica, não. Linguagem técnica, nos textos científicos, por exemplo. Mas ele vem para orientar, incentivar, convencer. É feito em tópicos. A estrutura é feita. Temos a presença dos verbos no imperativo. Função da linguagem. Esta questão está contemplando a função da linguagem, não é isso? Vamos ver o que pede aqui. Trata-se da seguinte função da linguagem, o trecho acima. Será que é a emotiva? Será que é a poética? Referencial, fática, apelativa, metalinguística? Vou falar para vocês agora um pouco sobre as funções da linguagem. Olá, turma! A aula de agora contemplando funções da linguagem. Importante você se lembrar de que elas estão diretamente relacionadas aos papéis que a linguagem exerce dentro da comunicação, que seja entre duas pessoas ou mais. Essas funções da linguagem, elas estão diretamente relacionadas aos elementos da comunicação, que são 6. Então, você tem uma função da linguagem e ela está relacionada, ela está centrada em quem? No emissor, por exemplo, quando eu tenho a linguagem, a função emotiva ou expressiva. No receptor também, quando você quer convencer alguém. Na própria mensagem ou na referência ou contexto. Também nós temos o canal e o código. Então, aqui nós temos as 6 funções da linguagem. Começo pela emotiva ou expressiva. Emotiva vem de quê? De emoção. Então, é quando aquele que está escrevendo, que é o emissor, ela é centrada em quem? A função emotiva ou expressiva é centrada no emissor, aquele que envia a mensagem. Ele vai expressar os seus sentimentos, as emoções e opiniões, como você pode observar aqui. Então, observe o exemplo, eu te amo. Então, aqui ele expressa o sentimento, ele expressa a sua opinião, a sua emoção também. Quando você se deparar com essa função emotiva, você vai se lembrar também de que aparecerá muito a primeira pessoa. Então, função emotiva ou expressiva está centrada em quem? No emissor. Que nós já temos a função referencial ou denotativo. Denotativo vem do D, de dicionário, não é isso? Então, é muito presente, essa função da linguagem, ela está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, nas reportagens, nos textos jornalísticos, eles trazem uma informação de forma imparcial e ela é centrada em quê? No assunto, na mensagem que está sendo transmitida. E esta mensagem é transmitida de maneira clara, impessoal e objetiva. Então é importante você observar o que? Função referencial ou denotativa. Texto jornalístico. Qual que é a função do texto jornalístico? Anunciar, referenciar
informar alguma coisa. Então você disse lá eu disse antes na função emotiva que aparece muito a primeira pessoa, já na função denotativa ou referencial, você vai encontrar o quê? A terceira pessoa do discurso. Com a criação de empregos formais em 2018, o Brasil fechou, terceira pessoa do discurso, o ano com estoque de 38 milhões de empregos formais existentes. Então aqui traz uma informação de maneira clara e objetiva, e o principal objetivo aqui é o quê? É trazer, informar, referenciar alguma coisa. Por isso, função referencial ou denotativa. Agora nós já temos a função conativa ou apelativa. Apelativo não é quando você apela, quando você, não no sentido de ficar bravo, mas quando você tenta convencer alguém de alguma coisa, persuadir alguém, não é isso? Então, esta função conativa ou apelativa, ela está centrada em quem? No receptor. Você vai usar as suas palavras, você vai usar esta linguagem para convencer quem? O seu receptor, o receptor da mensagem. Função conativa, é muito importante você observar aqui o quê? O verbo no imperativo, uma forte presença dos verbos no imperativo e uma tendência do emissor tentar persuadir, influenciar o receptor. Quando eu trouxe aqui este exemplo de compre batom, observe aqui, neste caso eu tenho um verbo no imperativo e estou tentando te convencer de alguma coisa. Então, conativa ou apelativa é por isso. Centrada em quem? No receptor. A função poética, mais uma função que aparece aqui, o enunciado centra-se na mensagem. É a função predominante em poemas, músicas e outros. Então, função poética centra-se na mensagem. Como esta mensagem será transmitida? Então, é muito importante você observar aqui, é muito presente nas músicas e poemas. Observe aqui o soneto da fidelidade. Amor é fogo que arde sem se ver. Então aqui nós observamos o que também? A presença das figuras de linguagem, ferida que dói quando aparece lá, por exemplo, e não se sente. Então, presença das figuras de linguagem, você já observa a metáfora, antítese, e ela é centrada em quê? Na forma que esta mensagem, como esta mensagem será transmitida. Esta é a função poética, é centrada na mensagem e como ela será transmitida. Já a função fática, ela está centrada em quê? No contato ou no canal, como você pode observar aqui, entre o emissor e o receptor. Então, função fática está centrada em como esta mensagem será transmitida. Alô, Maria, está me ouvindo, querida? Oi. Então aqui está fazendo um teste, ela está centrada em quê? No canal. Qual o canal que ele está utilizando? Aqui a gente já observa que neste caso é o telefone. Então, mensagem fática centrada, está focada no contato ou no canal. E a metalinguística, algumas bancas cobram bastante essa função metalinguística da metalinguagem. Então, metalinguística é quando o emissor utiliza o código, a palavra, para explicar outra palavra. Ela está muito relacionada aqui ao dicionário, por exemplo. Quando você vai lá buscar uma palavra e tem outras palavras explicando aquela. Então, ela ocorre quando o emissor utiliza a linguagem para falar da própria linguagem, ou seja, você utiliza código, você utiliza palavra para explicar, para falar de outra palavra. Observe, a agroecologia, ela é definida como o quê? O estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. Então aqui eu tenho o quê? Uma palavra, eu tenho outros códigos, outras palavras para explicar uma outra. Então, metalinguística, quando utilizamos o código, ela é centrada em quê? Na própria mensagem, não é isso? Então, é quando eu tenho o código para explicar outro código, uma palavra para explicar outra
palavra. Então, concurseiro, agora nós precisamos ver aqui, ler o trecho para saber a qual se refere. Função da linguagem que o emissor se preocupa de que maneira a mensagem será transmitida, por meio da escolha das palavras, das expressões. Então você já viu que o foco aqui é na forma como a mensagem será transmitida. Olha aqui, de que maneira a mensagem será transmitida. Não é o foco no texto, na mensagem. Se fosse, seria referencial. Referencial aos textos jornalísticos, o objetivo é passar uma informação e não a forma, a maneira que ela será transmitida, por meio das palavras, expressões, das figuras de linguagem. Por isso, o principal elemento comunicativo é a mensagem, a maneira como ela será transmitida. Apresenta aspecto simbólico e subjetivo, vai aparecer a opinião também, e eu acrescentaria ainda mais a presença da linguagem conotativa. O intuito principal dessa função é transmitir uma mensagem e utilizar o trabalho com a língua como ferramenta estilística e estética. Então tem a questão da estilística e da estética. Então já vi aqui que dos poemas, da música é a linguagem poética. A forma como vai ser transmitida, quando se tem uma música, tem que pensar como vai ser transmitida, aí vão vir os elementos estilísticos, a questão da estética também, para gerar o quê? Um impacto e força no conteúdo. Olha, esta música me impacta, esta música é impactante. Então, quando você observa a função da linguagem poética, é justamente esta, é focada na forma como será transmitida a mensagem. Fática ou conativa, apelativa ou conativa, né? A função fática, ela está centrada em quê? No canal. Alô, você está me ouvindo? E sim, é a função fática. Apelativa ou conativa vai convencer alguém a fazer alguma coisa. Aí sim. E a metalinguística é a linguagem para explicar a própria linguagem. Um exemplo bem interessante é o dicionário, onde você encontra palavras para explicar palavras. Eu teria aqui também esta metalinguística, um poema falando de como é feito o poema, uma música falando como aquela música foi feita, seria metalinguística. Então, poética, a maneira como ela é transmitida, vai aparecer também uma ideia subjetiva, vão aparecer as linguagens conotativas ou figuradas, como você quiser também, e a questão da ferramenta estilística e estética para dar realce a alguma coisa. Show de bola? Encerro por aqui a correção da nossa prova. Um grande abraço do mestre.